dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, trabalhando a questão gramatical. Eu sei que muitos de vocês têm a questão de dizer eu não gosto de português, mas eu preciso, eu tenho que estudar. É plenamente compreensível e aceitável. Há pessoas que não gostam dessa parte da linguagem, há pessoas que preferem a área de exatas, os cálculos ou mesmo a área jurídica. Eu gosto somente de estudar as matérias da área de direito pertinente à área jurídica, mas a verdade é que vocês precisam, nós precisamos dominar para alcançarmos essa meta de aprovação do concurso público. Pouquíssimos concursos, pouquíssimos cargos oferecidos através do concurso, eles excluem a disciplina de língua portuguesa. Então, a questão gramatical é necessária, não há como escapar disso aí. Vocês têm que dominar mesmo porque se a prova de vocês não apresentar a questão, as questões de língua portuguesa, vocês precisarão dominá-la no dia a dia de trabalho para se destacar, ter uma boa avaliação, ter, um bom trabalho eficiente, eficaz perante a sua chefia. Ah, professora, mas quando eu estiver trabalhando, eu olho no dicionário, eu olho na internet, eu olho no Google. Tudo bem, mas existe uma grande diferença entre você que procurará fazer isso para escrever certo e o seu colega que num minuto faz. As diferenças, às vezes, é uma questão de ego mesmo, né? Eu domino, eu sei bem. Eu me viro com o conhecimento que eu tenho sem ter que ficar buscando, procurando ou sem me constranger em algumas situações. Eu acho que é isso que todo mundo deseja. Vamos continuar aqui e hoje, como eu prometi no final da última aula, nós vamos dar início à questão da acentuação gráfica. Na realidade, eu já trabalhei isso com vocês. Principalmente quando eu quis destacar a diferença para vocês que algumas provas estão cobrando, entre o acento tônico e o acento gráfico. Isso já foi trabalhado, nós vamos retomar dentro da acentuação, dentro desse subitem, dentro de fonologia, nós vamos olhar todos os casos, tirar aquela velha dúvida, aquela dúvida que persiste na hora de resolver questões, se é um hiato ou se é um ditongo, como é que eu faço para separar? Eu nunca consigo perceber quando eu tenho que deixar junto, quando eu tenho que deixar separado. Nós vamos passar para vocês as regras e tentar ajudá-los no que diz respeito a uma percepção mais rápida, imediata e praticamente 100% eficaz para diferenciar o famoso hiato do ditongo, certo? Então, a acentuação gráfica, o que é importante inicialmente para vocês saberem? Gráfica vem de grafar, escrever. Ir na palavra e colocar um acento. Na língua portuguesa, nós temos dois acentos. Nós temos o acento agudo e nós temos o acento circunflexo. Normalmente, o acento circunflexo, ele fecha o som da vogal. Você. Quando você tem um acento agudo, fé é mais aberto. Você. Nós temos uma sonoridade mais fechada. Ah, professor, e a crase? A crase é um acento grave usado para demonstrar que houve ali uma fusão entre um artigo, uma preposição e um artigo. É outro caso. Nós vamos ter que dominar a questão da regência. Vocês terão que dominar as regras do uso ou do não uso da crase. Não entra na nossa acentuação. Como o que entra na acentuação gráfica? Monossílabos, dissílabos, trissílabos para formar o monossílabo tônico, monossílabo átono, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Pronto. A crase é outro caso. E o tio, professor? Sim, o tio é um acento. Só que um acento para trabalhar a questão da nasalidade. O ditongo nasal, o ditongo oral. Série é um ditongo oral. Saguão é um ditongo nasal. Pode haver uma tonicidade quando nós temos esse ditongo nasal, quando nós temos essa nasalização, sim.
mas não necessariamente, obrigatoriamente. O que vocês têm que lembrar? Os acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo e acento circunflexo. Ponto final. O acento gráfico é o que é grafado, é o que é escrito. Você vai lá e põe o acento agudo. Você vai lá e põe o chapéuzinho, como a tia ensinava a gente na escola, né, para diferenciar a vovó de vovô. Vovô tem o chapéuzinho, a vovó tem só o acentinho agudo. Então, são esses dois acentos. Este é o gráfico. O acento tônico é a ênfase que nós colocamos na hora de pronunciar aquela palavra, de trabalhar o significante. Quando você fala árvore, a letra A, a antepenúltima sílaba, ela tem um acento gráfico e ela também tem um acento tônico. Árvore. Quando nós trabalhamos outras palavras que não têm o acento gráfico, mas têm o acento tônico, muito cuidado com isso. Vamos pegar ortografia. Ortografia não tem acento gráfico, nem o agudo, nem o circunflexo, mas ele tem acento tônico. Nós colocamos uma tonalidade mais forte quando nós falamos ortografia. Nós temos uma tonicidade, uma força maior na penúltima sílaba e é uma paroxítona não acentuada porque termina com a letra A. Então, a palavra ortografia tem o acento tônico? Tem. Tem acento gráfico? Não. A palavra árvore tem acento tônico? Tem. Tem acento gráfico? Tem. Conclusão. Toda palavra que tem um acento gráfico, essa mesma sílaba, é onde nós temos o acento tônico? Sim. Toda palavra que tem o acento tônico tem que ter o acento gráfico? Não. Ortografia tem o acento tônico, que é a maneira de falar mais forte, mas não tem o acento gráfico, que é o agudo e o circunflexo. Tranquilo? Vamos ver a parte teórica. Coloquei aqui para vocês exatamente essa diferenciação. O acento gráfico é o que está ali grafado, escrito, visual. O acento tônico é a maneira de emitir, é o som. O acento gráfico é o mero sinal de escrita, é a sílaba tônica. Quando eu tenho acento gráfico, eu tenho tônico? Sim, é a minha sílaba que é tônica. Tônico é mais forte. E as demais são átonas. Em árvore, o acento está onde? O acento gráfico está na antepenúltima. A. Então, eu tenho o acento gráfico e tenho o acento tônico. E vó e ré são sílabas átonas. Certo? Nós veremos o caso da subtônica, que eu já tinha comentado antes com vocês. Tá? É o caso, por exemplo, de chapéu, que nós temos a tonicidade na última sílaba, mas quando nós agregamos o sufixo e trabalhamos chapéuzinho, a minha tonicidade vai para o zi, mas a sílaba anterior da palavra original, ela mantém uma subtonicidade. Já comentei isso com vocês. Mais adiante retomaremos. Então, o acento gráfico tranquilo mostra a sílaba tônica e as demais são átonas. O acento tônico é a maior intensidade na voz, apresentada quando se pronuncia a palavra. Esses exemplos aqui para vocês, da questão do sabiá, do sabia e do sábia, traz para vocês uma mesma palavra. Quando nós temos uma variação do acento gráfico de posição e nós temos uma variação do tônico. Vamos olhar só as palavras destacadas por enquanto, sem ler a frase.
Eu tenho aqui, quando você bate o olho, você tem a mesma grafia. Em duas delas, nós temos o acento gráfico aqui. Sábia. Olha bem. Sábia. Eu tenho um acento o quê? Na penúltima sílaba e tenho a última sílaba num ditongo crescente. Sábia. Paroxítona acentuada, terminada em ditongo. Sábia, uma pessoa que tem sabedoria. Sabia é o verbo. Isso aqui é uma característica, é um adjetivo. Sabia é um verbo. Olha bem, eu tinha aqui um acento gráfico e tinha aqui um acento tônico. Sabia. Nós temos uma paroxítona não acentuada, terminada com a letra A. Olha onde eu tinha acento gráfico, acento tônico. O que eu tenho aqui no bi? Não tenho acento gráfico, só tenho o acento. A palavra, a estrutura é a mesma. Só que sábia é uma característica, é um adjetivo. Sabia que o verbo saber conjugado. E olha que maravilha que é a língua portuguesa. Sabiá, substantivo, pássaro. Um adjetivo, um verbo conjugado e um substantivo. Com a mesma estrutura e uma variação de quê? Acento gráfico, a posição dele e, consequentemente, tonicidade diferenciada. Sabiá. Olhe bem. Oxítona acentuada, terminada em A, que pode ser seguida ou não de S. Sabiás é um substantivo. Podemos pluralizar esse substantivo. Olha bem, tem acento gráfico? Tem. Tem acento tônico? Tem. Então, meu primeiro exemplo do sábia e o último do sabiá, nós temos tanto acento gráfico quanto acento tônico. Eles só modificaram sua posição, deixando essa palavra ser uma paroxítona e essa uma oxítona. O meu segundo, que é o verbo sabia, nós não temos o acento gráfico, mas lógico, toda palavra tem um acento tônico. Continua sendo uma paroxítona, só que não acentuada. Então, olha que exemplo riquíssimo para vocês entenderem. Quando nós temos o acento tônico, sempre. Ele pode se deslocar e muda o sentido da palavra e, lógico, muda a maneira de pronunciar a palavra. Todas elas têm acento tônico, mas só duas delas têm gráfico. Então, não é todas as vezes que nós temos o acento gráfico, mas nós sempre teremos acento tônico em todas as palavras. Certo? Vamos ler os exemplos, então. É muito sábia aquela mulher. Uma mulher sábia, característica. Meu pai não sabia o que dizer. Ele não sabia. Conjugamos o verbo saber. O sabiá fugiu e não mais há como capturá-lo. Eu tenho aqui substantivo. Uma única palavra com a modificação da posição do acento gráfico e do próprio acento tônico, nós temos uma mesma estrutura, sendo adjetivo, verbo conjugado e substantivo. Portanto, a língua portuguesa pode ser difícil, você pode considerá-la difícil, mas você não pode negar que ela é riquíssima, muito bela, e se bem estudada, você realmente começa a gostar, porque você começa a compreender bem. Vamos seguir adiante? Acentuação gráfica são acentos gráficos, já falei com vocês. O agudo, inclinado para a direita, tem som aberto. O circunflexo, o nosso chapeuzinho, ocorre quando a sílaba tônica é fechada. Caso que eu falei, fé, você. Vovó, vovô. E o acento grave é o que eu disse para vocês. Ele está grafado, inclinado para a esquerda, mas ele possui outra função, que é mostrar a fusão existente entre uma preposição e um artigo. Será estudado separadamente somente uma parte relativa à crase. Certinho? Começamos então nosso estudo de acentuação gráfica da maneira mais tranquila possível. Na próxima aula nós continuaremos. Bons estudos para vocês e até a próxima.